Existem fases da vida em que tudo parece estar suspenso. Você ora, você acredita, você faz o que pode, mas ainda assim as situações parecem não se mover. E é justamente nesse cenário que a fé é testada. É quando o silêncio de Deus se prolonga que o coração começa a sentir o peso da espera. Você olha ao seu redor e vê pessoas avançando, portas se abrindo para outros, resultados acontecendo na vida de quem está perto, e então surge a pergunta: e eu? Quando será a minha vez? É nessa hora que você precisa lembrar: Deus não está atrasado, Ele está sincronizando tudo. O tempo certo dele nunca chega cedo demais, nem tarde demais, sempre chega no momento exato. Ele conhece a história completa, e não apenas a página em que você está vivendo agora. Ele sabe o que precisa acontecer antes da sua vitória. Ele vê os caminhos que precisam ser ajustados e as pessoas que precisam entrar ou sair do seu ciclo antes que a promessa se cumpra. Nada do que você enfrenta hoje é por acaso. Tudo é preparação para o que virá. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que Deus trabalha em silêncio. Ele não grita, não se exibe, não faz alarde. Ele move peças discretamente, ajusta detalhes que você não percebe, alinha oportunidades que você ainda não vê. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está abrindo caminhos nos bastidores. Ele é detalhista, cuidadoso e perfeito em tudo o que faz. E quando ele age, não há força na terra que possa impedir. Você pode até pensar que está parado, mas Deus está te movendo internamente. Você está crescendo, amadurecendo, aprendendo lições que só a espera é capaz de ensinar. A fé que se forma no processo é completamente diferente daquela que nasce do conforto. A fé construída na espera é mais profunda, mais firme, mais resistente. Ela te sustenta quando o vento sopra forte. Ela te mantém de pé quando tudo parece contrário. É essa fé que te prepara para viver aquilo que Deus prometeu. Muita gente fala sobre promessa, mas pouca gente entende o valor do processo. Antes de cumprir, Deus molda. Antes de entregar, Ele prepara. Antes de exaltar, Ele forma. O processo não é punição, é proteção. Deus não vai te entregar algo tão grande enquanto Ele sabe que você ainda não tem estrutura para segurar. É por isso que o tempo certo existe. É por isso que Ele adia algumas coisas. Não é por mal, é por amor. Deus sabe exatamente o que você pode carregar, e Ele jamais colocará sobre você algo que te destrua. O tempo certo também revela quem está com você pelos motivos certos. Na espera, Deus mostra quem permanece e quem só estava por perto quando tudo ia bem. Ele afasta pessoas, remove influências e desfaz conexões que impediriam sua chegada ao propósito. Isso dói, mas é necessário. Porque quando Deus te levar para o próximo nível, Ele não permitirá que qualquer pessoa vá junto. A promessa tem um ambiente específico, uma atmosfera própria, e nem todos se encaixam nela. Às vezes, você olha para algo que perdeu e pensa: se eu ainda tivesse isso, minha vida seria diferente. Mas não percebe que Deus tirou porque não fazia parte do destino. Nem tudo o que você quer te leva onde Deus quer te colocar. E aquilo que parece atraso é, muitas vezes, livramento. Você pode não entender hoje, mas um dia vai agradecer por tudo aquilo que Deus não permitiu. Um dos maiores desafios é confiar quando tudo parece imóvel. Quando nada muda, quando as portas não se abrem, quando as respostas não chegam. Mas é exatamente nesse ponto que nasce uma fé madura, aquela que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração sabe. E o coração sabe que Deus é fiel. Ele nunca falhou e nunca falhará. Ele nunca prometeu algo que não fosse cumprir. Ele nunca deixou um filho sem resposta. Ele nunca conduziu alguém por um caminho que terminasse na frustração. Deus tem um plano, e Ele vai cumprir. O tempo certo de Deus também é um tempo de cura. Ele trata feridas que você nem percebeu que estavam abertas. Ele fecha ciclos dentro da alma. Ele quebra padrões que te impediam de avançar. Ele te fortalece emocionalmente para aquilo que está por vir. Porque algumas vitórias exigem equilíbrio, e Deus sabe que, sem cura interior, você não conseguiria sustentar o que Ele planeja entregar. E quando a promessa se aproxima, você percebe sinais. O coração fica inquieto, mas não ansioso, esperançoso. Deus começa a te dar pequenas confirmações. Situações começam a mudar de forma inesperada. Portas que estavam fechadas começam a destravar. Pessoas novas chegam com palavras que parecem encaixar perfeitamente no que você precisava ouvir. O Espírito Santo faz o coração perceptível ao movimento de Deus. Não é coincidência, é alinhamento. Quando o tempo certo se aproxima, o céu começa a movimentar a terra ao seu redor. Nada que Deus faz é pela metade. Quando Ele cumpre, cumpre por inteiro.
Ele não apenas abre uma porta, ele te faz atravessar por ela com autoridade. Ele não apenas te entrega a promessa, ele te capacita para viver nela. Ele não apenas te levanta, ele te sustenta no lugar onde te coloca. Deus não trabalha com coisas superficiais, tudo o que ele faz tem profundidade, propósito e eternidade. Existe também o fato de que Deus não age para impressionar ninguém. Ele age para transformar você. Ele age para manifestar a glória dele. Ele age para cumprir o propósito. Por isso, às vezes, você vai viver milagres no silêncio, vai viver portas abertas sem alarde, vai viver resposta de oração que ninguém entenderá como aconteceu. Deus te surpreende de formas que só você e ele saberão. Porque algumas bênçãos são íntimas, pessoais, feitas sob medida para o seu coração. O tempo certo é um divisor de águas. É o momento em que tudo muda. E muda rápido. Aquilo que parecia distante se aproxima de repente. O que parecia impossível se torna realidade. O que parecia parado começa a fluir. Quando Deus determina que é hora, nada atrasa, nada impede, nada trava. As coisas que antes exigiam esforço vão acontecer sem dor, sem luta e sem peso. Porque quando é Deus, acontece com leveza. A leveza é a marca do agir de Deus. Você não precisa forçar, não precisa implorar, não precisa convencer ninguém. O favor dele abre portas que sua força jamais abriria. Ele coloca pessoas certas no seu caminho, te conecta aos lugares certos, te direciona para oportunidades que você jamais encontraria sozinho. E quando você vê, está vivendo algo maior do que imaginou. É assim que Deus faz, ele surpreende. Mas é importante lembrar, antes do tempo certo, existe o tempo da fidelidade. É o tempo de permanecer firme, mesmo cansado. De continuar acreditando, mesmo sem ver. De manter o coração no altar, mesmo quando a emoção vacila. A fidelidade no deserto prepara você para o milagre na terra prometida. A fidelidade na noite escura te prepara para o amanhecer. A fidelidade no processo te garante o cumprimento da promessa. E Deus vê tudo. Ele vê cada lágrima, cada oração, cada noite em que você lutou para não perder a esperança. Ele vê cada vez que você continuou mesmo quando queria desistir. Ele vê sua luta interna, seus medos, suas incertezas. Nada passa despercebido aos olhos dele. E ele honra quem não desiste. Ele honra quem permanece. Ele honra quem confia no tempo dele. O tempo certo de Deus também pausa coisas que você queria acelerar. Às vezes, você quer uma resposta rápida, uma solução imediata, uma porta aberta hoje. Mas Deus sabe que se der agora, você não vai valorizar. Ele sabe que certos milagres precisam de temporada, não de pressa. Ele sabe que algumas respostas precisam vir acompanhadas de crescimento. E ele jamais sacrifica seu amadurecimento para te entregar algo apressadamente.